Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast que te mostra que a administração está em tudo. Já deixe seu like e seus comentários e não esqueça de se inscrever no canal a serviço da administração. Hoje o nosso papo é sobre o mercado tecnológico na cadeia de produtividade. Para essa conversa eu tenho o prazer de receber a administradora Cristiane Cruz Citrângulo, ela que é diretora de Marketing e Estratégia na Neogrid. Tudo bem, Cris? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer aos ouvintes e a oportunidade de participar desse podcast maravilhoso, de estar aqui no CRA. Obrigada pelo convite. Imagina, um prazer todo nosso, né, tê-la aqui. Bom, vamos começar esse bate-papo falando, né, sobre os seus 30 anos de experiência, 20 anos de experiência na indústria, 10 anos de experiência no varejo. Essa visão que você tem, tão geral, facilita na hora de você enxergar novas oportunidades de negócios? Eu acredito que sim. Eu acho que as oportunidades foram acontecendo na minha carreira. Eu comecei muito cedo na Unilever, fiquei lá por 19 anos, e aí eu fui convidada para ir para o Carrefour. E aí eu achei que era uma experiência incrível entender o varejo, porque afinal de contas na Unilever eu era de trade marketing, e trade marketing entende as estratégias internas para transformar isso em planos maravilhosos que vão ser tratados e negociados com o varejo. Quando veio essa oportunidade, eu achei incrível, aceitei. Depois eu voltei para a indústria, para a Nestlé, e novamente fiquei no GPA por 6 anos. Eu acho que eu consegui, ao longo dessa carreira, ter muitas experiências em áreas diversas, cada uma me agregando de uma forma. Eu comecei em tecnologia, né? E fiquei por 4 anos nessa área. Então, de certa forma, hoje eu estou na Neogrid com esse DNA, porque quando eu estudei administração, eu já estudei com esse enfoque. Ao passar pela indústria, você entende muito mais as oportunidades de fazer bem o produto, de atender às necessidades, nem tanto do shopper, mas do consumidor final, e de como você melhora toda a cadeia produtiva para que você tenha um produto excelente para vendas. Já no varejo, você tem que encantar os seus clientes, o shopper. E aí você acaba aprendendo dos dois lados e fazendo uma ligação, um elo, que eu estou aproveitando agora na Neogrid. Afinal de contas, a Neogrid é um ecossistema de tecnologia e as nossas soluções atendem a indústria e o varejo. Então, eu estou tentando absorver os conhecimentos tecnológicos e embutir a qualidade daquilo que eu aprendi para que a gente possa vender mais e melhor e ajudar os nossos clientes, mais de 8 mil clientes, a vender mais e melhor, com mais margem e assim fazer bons negócios. E como é que está sendo esse retorno, né, ao ambiente tecnológico? Quando eu recebi o convite recentemente, eu fiquei muito feliz, honrada e decidida de que esse seria o melhor caminho. Primeiro porque hoje em dia e nos últimos anos a gente tem colocado muito a tecnologia no centro dos negócios. Seja porque você precisa ser mais ágil, mais produtivo, mais eficiente, seja para usar a tecnologia a serviço da qualidade dos seus produtos, mas também, hoje a gente tem muitos dados, né? E a gente fala que os dados são o novo petróleo. Então, até se você olha as profissões que estão em alta hoje no mercado, você vê muito profissionais, no caso do marketing, de MarTech, cientistas de dados, analistas de growth. São áreas que antes não existiam e que agora a gente já sabe que não dá para ter resultado otimizado sem elas. Então, enquanto marketing eu já estava próxima da tecnologia, já sabia da importância de inteligência artificial, de novas tendências que estão vindo para melhorar o meu trabalho. E agora eu uno, né, essa vivência com tecnologia, o fato de eu ter me formado para isso também, e as oportunidades de fazer soluções ainda melhores para os nossos clientes. Então, acho que eu estou no momento perfeito de carreira para estar nessa área, nessa empresa,
E eu estou muito feliz com isso. Aproveitando que você falou sobre essas novas profissões, essas novas funções que estão surgindo, quando a gente fala de profissional da administração, você é uma profissional da administração que é super bem sucedida nessa área tecnológica. Você acha que essa diversidade de novas funções que estão surgindo são boas oportunidades de atuação para os profissionais da administração, para aqueles que já têm um pezinho na tecnologia ou para aqueles que estão até querendo uma nova área de atuação, em busca de uma nova área de atuação? Olha, você me fez uma pergunta muito interessante. Por quê? Eu acho que no passado, os médicos, eles tinham que assumir o desafio da medicina já sabendo que eles teriam uma vida de estudo e de dedicação para aprender o novo, as novas soluções de medicamentos e as evoluções da medicina como um todo e da farmácia, etc. Os profissionais de administração, eu acho que com o advento da tecnologia, isso está muito mais presente agora. Então, se você colocar em uma página os nomes das disciplinas do marketing, você encontra nomes diversos que a gente não falava no passado e que agora a gente sabe que são essenciais para que a gente traga retorno sobre investimento, que é o grande desafio de qualquer marqueteiro, entendeu? Uhum. Pode fazer tudo, mas o cliente ficou feliz? O cliente teve uma boa experiência com a sua marca? E aquele investimento que você fez trouxe retorno? E para isso a tecnologia tem que estar associada, os dados têm que ser analisados, os cruzamentos têm que ser feitos. Então, sim, um profissional de administração, seja novo, seja antigo, tem que estar antenado com o que está acontecendo, tem que estudar sem parar e tem que se preparar para esse mundo onde a tecnologia vai continuar evoluindo cada vez mais. Falando sobre a experiência do cliente, a gente ouve muito falar, inclusive aqui no programa, que é um ponto fundamental, né, para uma empresa ter sucesso, para uma marca ter sucesso, garantir uma experiência positiva. Quando a gente fala em cadeia de produtividade tecnológica, como é que essa cadeia pode auxiliar nessa conquista, né, dessa experiência para o cliente? Bom, quando a gente vê a cadeia de consumo, onde o objetivo final é encantar o cliente com uma experiência na ponta, ele foi procurar o produto, encontrou o produto que ele queria. Isso parece simples, mas não é. A gente tem por trás toda uma eficiência para colocar através da tecnologia. Seja na troca dos pedidos lá do começo, que se você não faz eletronicamente, você faz por e-mail ou manualmente, a possibilidade de erro é maior e você gasta horas. E se você me perguntar hoje, isso já é parte do passado, todo mundo transita eletronicamente, eu vou falar que não, de forma alguma. Então tem muita oportunidade aí, até você ir caminhando pelo ciclo do entendimento do shopper, saber quais são os dados, quais os produtos que ele quer, quais aqueles que têm tendência de crescimento, se a empresa está ganhando share, está bem ou não está. Isso são informações. E se não está, por que não está? O preço não está adequado, você tem rupturas de produto, você tem excesso de estoque mais concentrado em lojas que não são necessárias, que isso se traduz em eficiência, em caixa, em dinheiro, em perda de venda. E a gente auxilia nessa cadeia como um todo, até junto com o varejo, otimizando as promoções, fazendo com que a inteligência ajude a fazer mais e melhor, com mais retorno sobre investimento. Então, são várias as etapas da cadeia produtiva onde a gente pode melhorar a produtividade, onde a gente pode ser mais assertivo, onde a gente pode ter o produto certo na hora certa, ao preço certo, para que a conversão da venda aconteça, e a tecnologia ajuda para tudo isso. Partindo da sua resposta, então a gente pode entender que é um equívoco as pessoas acharem que só as indústrias ou grandes empresas devem investir numa cadeia produtiva eficiente. Os pequenos negócios também, os empreendedores. Eu acho que o que muda é a escala, mas os problemas e as oportunidades são as mesmas. Sim. Então, ter uma cadeia produtiva eficiente, se questionar se os seus sistemas ou seus processos estão automatizados, se você está ou tem acesso à inteligência artificial para melhorar aquilo que você faz em casa. E tem exemplos pequenos, né, de produtividade da equipe, que hoje em dia, quando você usa uma inteligência artificial para fazer uma apresentação, você, ao invés de gastar horas e horas, você gasta minutos.
Esses minutos podem ser convertidos em análise de dados, em análise de eficiência, para que você ocupe melhor o dinheiro que você está investindo. Então, acho que seja pequena a empresa, seja grande, as oportunidades são inúmeras. E eu queria destacar também que hoje em dia são muitas as soluções tecnológicas, são muitas as possibilidades. Então, eu gosto muito de estar na Neogrid porque é uma empresa que tem 25 anos no mercado, que está consolidada não só no Brasil, mas em todo o mundo, e que ela é líder em muitas frentes tecnológicas que ela se propõe a atuar. Fez muitas aquisições de empresas bem-sucedidas e a gente não para de evoluir. Então, isso é importante. Acho que essa confiabilidade, procurar empresas que tenham experiência, que cuidem do cliente, que tenham o cliente no centro e que ofereçam essas soluções com cases comprovados, isso pode ajudar os grandes e os pequenos também. Você acredita que diante de todas essas oportunidades, né, que estão surgindo para melhorar, a gente está focando hoje em cadeia produtiva, então a gente está trazendo muito para a tecnologia usada na cadeia produtiva, mas você imagina que diante de todas essas demandas, é possível o setor tecnológico se tornar varejista, principalmente por conta, né, de lojas próprias, a gente está falando muito de e-commerce, como é que você está vendo essa movimentação? Bom, as empresas que nasceram da tecnologia têm acesso a dados. Têm acesso aos dados e aos comportamentos do consumidor. E as experiências do cliente, eles conseguem medir de forma muito intuitiva, rápida e que está embutida no DNA dessas empresas o que está acontecendo e como eles podem evoluir para encantar os clientes. Então, assim, eu gosto muito de falar de 12 empresas que para mim são ícones digitais e para a gente ver como que elas se complementam e como essa tecnologia vai evoluindo e como elas se transformam a partir dos aprendizados. Então, quando a gente pensa numa Amazon, a gente pensa numa empresa de e-commerce, né? E que virou depois, com o tempo, bom, se eu sou e-commerce, todas as empresas trafegam seus produtos através do meu ecossistema, eu vou também oferecer para a indústria a possibilidade de vender advertising, né, de vender mídia. E ela vai lá e cria um Amazon Ads que é enorme e que fatura muito, tal qual, ou de forma muito significativa, não dá para comparar mais e-commerce e ads. E agora eles estão vindo também no entretenimento. Entretenimento com a Amazon Prime, porque acham que para ser um ecossistema robusto, você tem que entreter, você tem que vender para a indústria, você tem que ir para a loja física, e ela tem 3 tipos de lojas físicas e não para de expandir. Então, temos uma Amazon e temos TikTok, que é o contrário. Então, eu nasci de uma empresa de entretenimento, numa rede social, cresci rapidamente, criei ads, porque eu também quero vender mídia, então é a forma como o meu ecossistema retroalimenta, e agora vai trazer, ou está trazendo para o Brasil o TikTok Shop, que é para entrar nessa questão da venda e se transformar em e-commerce, sei lá, quem sabe um dia vai estar com loja física. Então a gente já viu loja física de Apple, de Google, de Amazon, de várias marcas, e eu acho que é isso, né? A tecnologia vai propiciando que essas empresas aprendam, testem, errem. Isso está no DNA de qualquer empresa de tecnologia. E com isso a gente vai vendo o mercado se movimentar. E mesmo por elas serem empresas cujo DNA é digital, a loja física, melhor dizendo, ainda se faz necessário nesse sistema todo, né, Cris? Elas tangibilizam a experiência. Eu vou dar um exemplo de lojas pequenas que estão em shopping atualmente aqui no Brasil e que vendem só os produtos que são líderes de engajamento nas redes sociais. Aí você fala, bom, se já é líder de engajamento nas redes sociais, por que ter uma loja física? E na realidade, a demanda por encontrar esses produtos, ela existe. E as pessoas têm muito interesse, às vezes elas não conseguem pegar, não conseguem tocar. E você poder entrar numa loja, dedicar seu tempo e se encantar com 10 novidades que você já conhecia, com mais 40 que você não teve acesso, é de fato aquilo que a gente está querendo ver. Experiência boa, conectada com o mundo digital,
embebida de tecnologia para tudo isso acontecer. E no final das contas, essas lojinhas, mesmo que sejam pequenas, inovadoras, etc., vão precisar da cadeia funcionando para não faltar o produto a hora que vender demais. Cris, aqui no programa, no ADMcast, a gente já ouviu bastante que um dos grandes desafios do profissional de marketing é chamar a atenção dos seus clientes, criar algum tipo de desafio. Na sua opinião, como é que você vê isso, né? Você como profissional de marketing, como é que você se aproxima dos clientes? Como é que você vê essa questão do engajamento? Acho que falar que o cliente está à frente de tudo, você precisa saber, né? Se está mesmo ou não, se está gostando. É claro que a venda responde tudo, né? Se você está crescendo, se você está ganhando share numa empresa, numa indústria, ou no varejo, isso já é fundamental. Né? A gente quer saber o nosso share ali, porque isso já é um recado de volta, um feedback de que a gente está indo bem. Mas eu trabalhei no varejo, né? Antes de chegar na New Grid. E a gente usava muito o NPS. Então, o NPS é Net Promoter Score, onde as pessoas respondem, né, com uma nota altíssima, se ela está muito satisfeita com a experiência que ela teve, uma nota baixa ou uma nota intermediária, você pega a nota alta, diminui da nota baixa os promotores menos os detratores e você consegue medir qual é a percepção tangível que o cliente dá, se ele recomenda ou não a sua loja. No varejo, isso tem um papel assim fundamental. Por quê? Depois que ele responde sim, eu indico a sua loja, por quê? Ou não gostei da experiência, por quê? E a partir daí, desse insight, e que era a pesquisa quanti, quali que a gente fazia no passado, e agora é online, real time, todo dia, todo mundo, milhares de respostas, você ganha daí os insumos para você fazer mais e fazer melhor. E quando você vai numa empresa de B2B, a gente também tem NPS, a gente também tem um Health Score. Você saber se aqueles programas, soluções, softwares que a gente está vendendo estão sendo utilizados, se estão vindo feedbacks, se as pessoas estão engajadas, se elas estão nos procurando para tirar dúvidas, se elas têm participado dos treinamentos. É uma forma quantitativa de você entender se o teu cliente está engajado ou não com a sua solução. E a partir daí a gente evolui e faz todo o rol de eventos e de ações que a gente tem em marketing para conseguir essa proximidade ainda maior. Diferente no B2C, né, o 360 do marketing no B2C completamente distinto do B2B, mas a essência é a mesma. É captar os feedbacks, entender o que está acontecendo, melhorar o seu produto, olhar a concorrência, entender o que é seu diferencial competitivo para que você possa crescer em cima dele e, óbvio, mais uma vez, em cima dos resultados que as empresas e seus clientes têm a partir dos seus produtos. A gente usa muito os cases na New Grid, porque a gente gosta de ver o cliente satisfeito quando ele quer falar, e aí a parceria se fecha e a gente consegue mostrar de fato como a gente agrega valor. Cris, eu imagino que no setor varejista a circulação de dados seja imensa, e aí eu gostaria de saber se há algum tipo de cruzamento de dados entre os próprios varejistas. Funciona de alguma forma essa mensuração para talvez cada varejista até conhecer como o consumidor se comporta de acordo com cada concorrente, enfim? Eu acho que de outros segmentos, sim. Tá. Né? Do mesmo segmento, a gente entende como concorrência. Entendi. O benchmark, no caso, não funcionaria desse jeito, eu acho não. Que o benchmark, em conversas, em estudos sobre o que o seu concorrente está fazendo. Entendi. Até pelo relacionamento, né, que a gente tem com os profissionais. Eu já trabalhei com vários profissionais que hoje estão em empresas concorrentes. Acho que essa troca de figurinhas, né, ela é boa, é saudável, mas quando a gente vai para um ponto mais estratégico, para aquilo que de fato a gente vai fazer ou implementar, aí essa colaboração ela é mais restrita. Tá. Né? A gente entende que seriam diferenciais competitivos que aí não vale a pena trocar. Mas é com a proposta de melhorar o setor? Mas algo com a nesse proposta sentido? de melhorar o setor, a gente tem as associações. Tá. Então, onde temas críticos são sempre discutidos.
E nesse momento onde você está num ambiente colaborativo, que já tem esse propósito, que já tem essa essência, discutir temas como ruptura, que é uma dor incrível do varejo. A gente tem um índice na Neogrid mensal que a gente mostra como está a ruptura do varejo. Ela é de 2 dígitos, ou seja, é um problema que não foi solucionado. Quando você vai nas associações, você vê esse debate colaborativo acontecendo. Nesse âmbito, sim. Agora, dados mais específicos de clientes e comportamentos... Fica guardadinho, acho que 7 fica guardadinho porque tem muito valor, né? Maravilha. Ainda falando sobre o consumidor final, Cris, quando você trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, você participou do projeto do programa de fidelidade, né? Cliente Mais. Conta pra gente como foi essa experiência e se é possível levar um tipo de programa assim para o setor B2B. Acho que programas de fidelidade, seja o Pão de Açúcar com o Cliente Mais, que é líder em absoluto, ou outras redes varejistas que estão criando seus programas e estão acelerando de maneira assim incrível, seja de maneira proprietária ou através de colaboração de empresas que prestam esse serviço, são programas assim fundamentais. Por quê? Quando a gente olha o funil de marketing, que nasce lá, né, desde o awareness, né, para consideração, depois você vai para a conversão, o objetivo total e maior é você chegar na fidelização dos clientes. No passado, os clientes não queriam nem trocar os dados, né? Eu não vou dar meu dado porque eu não sei o que vão fazer com ele, eu não quero dar meu CPF, uma coisa antiga ao mesmo tempo recente, porque a evolução está acontecendo de maneira muito ágil. Hoje, as pessoas participam de 6, 7, 8 programas de fidelidade, estão super felizes. Então, quem não está no cashback, quem não está na fidelidade, etc., hoje tem uma desvantagem competitiva. E é claro, né, que enquanto eu estive no GPA, a ideia foi não só cultivar esse programa que é líder, mas também melhorá-lo. Então, foi criado até um tier de clientes, onde dependendo do seu comportamento de compra, havia ali uma gamificação para você ser mais reconhecido a partir do momento que você frequenta mais vezes as lojas e compra mais. Então, sempre dá para melhorar o que já se tem. Quando eu trago isso para o B2B, também é assim, porque no final eu quero fidelizar os meus clientes. É claro que diferente o marketing, diferente a mídia, né? Você não vai expor para os consumidores finais que você tem um programa de fidelidade, mas a fidelidade vai ser construída na relação do dia a dia e a partir do momento em que nós que temos mais de uma dezena de soluções, a partir do momento que a gente vê que um cliente que está usando uma ou duas soluções, compra a terceira, compra a quarta, compra a quinta e a partir disso ele tem vantagens conosco. Então, é um paralelo e o objetivo final continua o mesmo, né? Fidelizar os clientes, proporcionar uma boa experiência e garantir que eles, com uma nota alta, um NPS alto, estejam conosco e recomendem a empresa e a gente crie com isso um ciclo positivo. Vocês da Neogrid, enquanto produtores de soluções, há essa consultoria, há essa relação com o cliente para entender também quais são as dores desse cliente, ou vocês já recebem a demanda fechadinha e seguem, né, todo o processo? Não, acho que o processo de pesquisa e foco em entendimento do cliente é tão importante como na indústria, é tão importante como no varejo. E a gente tem mecanismos, né? Seja depoimentos. Ano passado a gente teve uma parceria com uma consultoria estratégica que até para definir em conjunto conosco os drivers de crescimento da empresa e como a Neogrid atuaria a partir dos anos que vem, esse é o primeiro ano pós essa consultoria estratégica, ela investiu muito tempo no entendimento dos clientes, no feedback dos clientes, naquilo que está bom, naquilo que pode ser melhorado. Então, pesquisas são feitas grandes, consultorias estratégicas ajudando a entender, pesquisas de NPS, Health Score, como eu te disse, e cases pontuais, né? O nosso contato com os clientes ele é diário e a gente capta isso através de sistemas de interação com o cliente também que nos fornecem informações sobre como e onde melhorar. Esse é o nosso desafio.
E hoje, quais são as principais demandas que vocês recebem, né? Quando a gente fala de cadeia produtiva, volto a dizer que a gente está focando nesse tema hoje. As principais demandas, principais tendências, né? Bom, eu acho que todo mundo está bem na expectativa de como a gente vai tangibilizar a inteligência artificial, né? Ela chegou e nós, como pessoas físicas, né? A gente já está usando, já está vivendo esse mundo. Então, um dos nossos desafios é como usar a inteligência artificial a favor dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Eu acho que nós já temos uma liderança com o Neogrid muito fortalecida em várias soluções. Então, a gente tem, por exemplo, uma solução que faz uma melhoria da eficiência dos e-commerces do Brasil e que tem um sucesso ali garantido nas empresas onde a gente trabalha e a gente é líder. Então, essa é uma solução. A gente faz a promoção, o planejamento dos encartes, das lâminas e de tudo que passa por mais de 150 varejos do Brasil. A gente tem uma liderança nesse ecossistema ali de promoções. A gente fornece informações para a indústria, para ela melhorar a sua ativação na ponta, sistemas de supply chain, seja para troca de informações, mas também soluções de abastecimento inteligente, ou seja, o planejamento do que vai ser produzido. Em cada um desses sistemas, a gente vai estudando quais são as novas tendências e como a gente pode inovar, como a gente pode entregar. Bom, recentemente nós tivemos o nosso Summit, né? E nesse Summit a gente pôde mostrar soluções tecnológicas a favor dos nossos clientes que estão aí sendo muito esperadas pelas empresas de tecnologia. A gente já saiu na frente. Maravilha. Bom, Cris, você está há poucos meses, né, na Neogrid, está tudo muito recente ainda, mas eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a sua rotina, né, quais são as suas principais demandas, como é que é seu dia a dia? Olha, 3, 4, 5 meses parece uma vida, viu? Porque tá muito intenso, até brinco, porque a gente na dinâmica do varejo, né, que foi meu último posto antes de chegar na Neogrid, é aquela aceleração, né? As lojas estão abertas às 7 da manhã, elas fecham às 10 da noite. E tem um senso de disponibilidade para as lojas que é incrível quando você trabalha no varejo. E aí eu vim na tecnologia e fiquei pensando com os meus botões como seria esse ritmo, né? E ele continua absurdamente acelerado. O que mostra que a gente tem muita coisa para fazer. Então estou bem feliz e estou conseguindo equacionar a qualidade de vida junto também. O que é muito importante para mim. Então, eu falo que eu tenho um hobby, eu tenho alguns, né, mas um deles é prática de esportes. Então, eu sou jogadora de vôlei, eu participo de campeonato, eu treino todas as semanas, eu jogo tênis com meu marido todas as semanas. Então, isso facilita que eu tenha um equilíbrio e eu consiga conciliar bem um trabalho dedicado, focado e muito intenso, aprendendo coisas novas, e pensando em soluções criativas, inovadoras, etc., junto com o meu ambiente familiar e o ambiente de esporte, onde eu também cuido de mim para ter mais energia e reinvestir no trabalho. E como é que é uma jogadora, uma atleta de vôlei? Como é que você chegou até a administração? Você já era atleta? Sua relação com o esporte era profissional? Fala pra gente, porque eu sei que a TI também entrou muito cedo na sua vida, né? Você aos 19 anos já estava trabalhando na área de tecnologia, né? Como é que a administração chegou até você? Bom, eu sempre quis ter uma possibilidade de decidir a minha vida, em que área eu gostaria de trabalhar, mas eu sabia que eu gostaria de trabalhar em empresa. Bom, tinha esse sonho. Então, a administração, eu decidi por aí. Sabia que tecnologia seria o futuro. Então, eu fiz uma administração com ênfase em análise de sistemas e tecnologia. E na escola, eu joguei por todos os campeonatos nas escolas em que eu participei. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que parar por um tempo, porque eu não consegui conciliar estudo à noite e trabalho de dia. Eu trabalho desde os 17 anos, entrei em TI aos 19 na Unilever, mas antes disso eu já trabalhava para pagar os meus estudos e tive que parar o vôlei. Até que eu fui mãe. E aí na escola,
das crianças tinham as mães do vôlei. Eu falei, vou ter que dar um jeito de voltar a jogar. Então, eu nunca fui um atleta profissional, mas sim um atleta que participou de vários campeonatos, né? Atuante. Fiz esse break e depois eu voltei a jogar no colégio dos filhos e aí eu não parei mais. Até que eu fui para um clube e comecei a praticar, treinar, jogar. E isso facilita, né? Porque num clube você tem as associações e os clubes que têm campeonatos mais oficiais, etc. E hoje eu jogo aí pelo Pinheiros, estou no Cindy Clube, um campeonato fantástico e sou apaixonada por isso. Então, assim, trabalho desde cedo, vôlei mais intenso agora, até porque eu tenho que cuidar de mim, né? Passei dos 50 aí, sou mulher, passei dos 50, então tem aquela questão de gênero, tem a questão da idade, e eu preciso me manter saudável, viva, investir em mim para conseguir produzir mais e melhor. Me sinto, sei lá, no mínimo 10 anos a menos. Maravilha. E aparenta realmente, viu? Obrigada. Essa parte não estava no script. Não estava, Amei. mas é verdade. Não estou falando isso por falar. Bom, Cris, liderança, né? A gente sabe que é um tema muito importante. É difícil a gente encontrar muitas mulheres na liderança, principalmente quando a gente fala de ambientes que são masculinos, né? É assim, área da tecnologia, área de finanças, é muito difícil. E você é uma mulher que está numa posição de liderança. Primeiro, fala pra gente como é que você se coloca nessa posição. Quando a gente fala até de diversidade de gênero, a gente sabe a importância de mais mulheres como você. Está sempre à frente, você, querendo ou não, acaba também influenciando outras mulheres que querem atingir a posição que você atinge. Então fala pra gente primeiro como é que você se vê nessa posição, como é que você contribui nessa causa, né, da diversidade de gênero. Acho que tem 3 pontos. Primeiro, eu não posso passar por essa pergunta sem dizer que minha mãe foi uma inspiração para mim. E eu não tenho vergonha de dizer isso, por quê? Minha mãe sempre fez tudo em casa. Então meu pai nunca dirigiu, meu pai nunca viajou, meu pai nunca teve amigos, meu pai nunca pintou a casa, meu pai nunca cozinhou, meu pai só me deu amor. Suficiente. E minha mãe sempre foi essa líder que fez tudo e resolveu tudo. Eu acho que eu fui na dela. Assim. Ela sempre foi à frente do tempo dela e eu comecei a me enxergar como nada tem limite, né? Se minha mãe é tudo isso, eu sou mulher, eu posso tudo. Muito mais que homem, inclusive, porque eu vi em casa uma situação que era díspare. Então, eu acho que essa questão de acreditar que era possível, de me colocar, de colocar os meus objetivos e correr atrás dele, não esperar que os outros colocassem por mim, de acreditar que eu conseguiria e que eu teria sucesso, isso tudo veio muito forte dentro de mim. Eu acho que isso me abriu as portas. Porque eu assumi muitas posições de fato masculinas. Quando eu fui para vendas na Unilever, eu me lembro de um rapaz que chegou para mim e falou: chefe, como vai ser a pré-eleição? Eu falei: hã? Ele falou: não, por todo jogo de futebol, você pega os homens, tal, faz a pré-eleição. Eu falei: meu filho, eu nunca soube, mas você me conta e eu vou fazer uma pré-eleição também que a gente vai dar certo, entendeu? E eu fui a primeira mulher a cuidar da operação, ser uma diretora de operação do varejo, no caso com Extra. Então foram muitas experiências, mas eu sempre achei que era natural, possível, legal e que eu faria história fazendo bem, acreditando nas pessoas, envolvendo os times. Hoje na Neogrid eu estou bem feliz. A Neogrid é uma empresa GPTW, uma empresa que olha para essa questão de diversidade, que assumiu metas, que é parceira da ONU Mulheres, que tem uma meta de 50% até 2030 de mulheres na alta liderança da empresa, não é na liderança. Na alta que é importante a gente enfatizar isso. Da empresa, que eu gostaria de enfatizar, como você disse. E eu me sinto uma agente que colabora, inspirando, mostrando que é possível, sem dor. Assim, eu me divirto, de fato, trabalhando. Eu gosto do que eu faço e tenho encontrado pessoas ao longo da minha carreira que me favorecem. Eu diria que, em especial, na Neogrid hoje, eu estou construindo uma relação com o meu chefe, obviamente, mas com os meus pares, assim, sem igual. E eu acho que todos eles têm essa cabeça aberta para diversidade em todos os sentidos, não só de gênero. Isso facilita muito. Quero só dizer mais um ponto. Eu tenho uma filha mulher de 21 anos,
que também acredita que não há limites, mas ela me ensinou muito. Eu acho que essa minha consciência de que as mulheres não são exatamente como a Cris Cruz, não têm as mesmas facilidades, não tiveram a mesma experiência quando criança e que de fato elas sentem mais o peso, eu não tinha essa consciência. Então agora eu sou mais empática, eu sou mais acolhedora, eu escuto melhor para poder usar os meus exemplos e poder, de alguma forma, inspirar para que aconteça uma mudança. E na hora de você montar um time, o que é que você busca nesses seus colaboradores? Quais são as principais habilidades, características? Nossa, são muitas. Ai, Conta pra gente. É uma delícia falar disso, né? Eu acho que, primeiro, assim, a capacidade de análise hoje em dia, capacidade de lidar com os dados, de estar updated com a tecnologia, isso para mim, assim, é muito importante. Perguntinha que sempre vai aparecer, né? Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é o aspecto humano da pessoa, né? De trabalhar em time, de ser resiliente, de trazer consigo exemplos de onde fez diferença em situações críticas, em situações de liderança. Porque profissionais bons são capacitados, são analíticos, mas se eles não souberem trabalhar, cuidar do time, das pessoas, essa relação ela não vai ser duradoura. Como eu estou em marketing, como eu estou em tecnologia, acho que tem um aspecto criatividade, inovação, que eu acho que são muito importantes, e eu coloco nisso uma coisa que eu considero assim, um diferencial para qualquer profissional de qualquer área, que é fazer um bom storytelling daquilo que quer entregar, daquilo que quer vender, de como soluciona um problema, de como estrutura o pensamento para que chegue no objetivo de uma forma fluida. Essa capacidade de olhar o conteúdo daquilo que está produzindo, de como vai vender para a empresa, de como vai se vender, de como as pessoas vão engajar naquilo, qualquer área precisa disso. Seja RH com os clientes internos, seja a área de tecnologia tendo essa empatia, contando para os clientes quais são os diferenciais, ou no marketing, onde a gente está cuidando de tudo isso junto. Então, são 4 aspectos que eu considero fundamentais. E hoje em dia, a gente está nessa transição, né, geracional. Sim. Então, tem um desafio para a gente também de contratar pessoas que não são como nós somos. Eu sou geração X. Já foi a Y, já foi a Z, já foi a Alfa, já estamos na Alfa, e você sabe que essas pessoas que estão nascendo agora pensam diferente, se estimulam diferente. É uma empresa com propósito, se não tiver propósito, isso não me engaja. Então, eu tento entender essas motivações numa entrevista também, para saber se o casamento vai ser bom para os dois lados, né? Tanto para a empresa, mas também para a pessoa, senão fica superficial e depois a gente perde e não é legal. Para você também tem sido um desafio reter talentos? Com certeza. Esse é um dos grandes desafios, né? Eu me lembro que eu tive uma palestra com um líder de uma empresa multinacional, poderosíssima, líder não só no Brasil, mas nas Américas, empresa de bens de consumo, e o grande líder falou, olha, né, o CEO global, eu gasto 20% do meu tempo com os talentos. Eu falei, opa. E aquele recado ficou para mim, assim, sabe? De saber quem são, como está a remuneração dessas pessoas, quais são os feedbacks, os one-to-ones estão acontecendo, o que eles estão trazendo de novo para a gente. Eu acho que isso todo mundo tem que ficar ligado, porque se a gente perde um talento, a gente perde tudo. Perde tração, perde velocidade, perde engajamento e perde exemplo para o time, porque os talentos geralmente são aquelas pessoas que sobem. E quando você vê as pessoas de dentro da empresa subindo, você mostra para os outros que é possível. Isso aumenta o engajamento, a determinação. Sim. Então, os talentos propiciam tudo, né? O exemplo, a entrega de resultados, a motivação,
é isso, acho que é um desafio grande. Agora, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu descobri que você também foi empreendedora do setor da moda e também teve uma franquia na área de beleza, sobrancelhas, inclusive a sua sobrancelha está muito bonita. Conta pra gente, Cris, como é que foi essa experiência como empreendedora e como é que você traz até hoje nessa experiência para o seu dia a dia como líder? Tá. Bom, primeiro eu queria falar que eu sempre fui uma pessoa com planejamento estratégico da minha vida. Então, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu já tinha as metas estabelecidas e eu faço a revisão anual das metas e é para mim um momento de ressignificar o meu propósito, recriar os meus sonhos, porque sem sonhos não dá certo. Sim. E quando eu estou sem sonhos, ou isso não está muito claro, geralmente eu não estou bem, então eu já sei o que é e faço isso novamente. E eu fiz uma meta quando eu tinha 18 anos que eu queria me aposentar aos 40. E para mim, aposentar aos 40 significaria pedir demissão de onde eu estivesse e abrir uma coisa minha, que eu não tivesse chefe, digamos assim. E eu segui muito à risca esse plano e com 41, não foi 40, foi 41. Eu pedi demissão de onde eu estava, na época Carrefour, para abrir lojas próprias e tentar empreender. Então, eu aprendi muito, mas eu descobri que não era isso que eu queria fazer da minha vida. Mas eu tenho um tique de que isso eu fiz, Sim. Eu experimentei, foi importante, não é o que eu quero. Eu aprendi, obviamente, que a gente tem que ser muito empático com os empresários brasileiros, porque trabalhar no varejo, a margem, ela é baixa. E você tem que administrar fluxo de caixa, estoque. Não é fácil. Você tem que ter uma atuação como RH, de fazer uma contratação de pessoas que geralmente não têm tanto engajamento com o propósito e com a empresa. Então, o turnover alto, você acaba tendo que investir muito tempo nesse lado. Então, e tem sérios problemas, né, de burocracia e etc., que você acaba se envolvendo muito mais no operacional. Então, eu falei, bom, eu estou na flor da idade, vontade de viajar, conhecer lugares novos, empresas e problemas grandes para resolver. E eu sinto que com as minhas lojas, num cenário econômico difícil, que foi quando eu abri ali em 2014, 2015, que eu não me satisfaria com elas e não chegaria onde eu queria. Então, eu reuni a família e falei, olha, gente, eu vou voltar para a empresa. E tive a sorte de voltar para a Nestlé rapidamente. Fiquei mais 3 anos e pouquinho lá, e depois GPA e agora a Neogrid. Então, eu tenho certeza que eu fiz bem as duas coisas. O teste, para saber se era isso que eu queria. E agora, feliz da vida de ter voltado e sabendo que eu tenho muito a dar, a contribuir, a produzir. E com isso, cuidar da família, né? Marido, 3 filhos de 21 anos, 2 que são gêmeos e um enteado. Um pai de 90 e um que eu cuido, porque eu sou filha única, minha mãe já é falecida. Então, eu preciso dessa energia e me alimento dela para cuidar dos que estão à minha volta e para ser feliz. Maravilha. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo hoje, que dica de leitura você preparou para a gente, Cris? Eu vou dar 2, assim. Fica à vontade. Eu acho que tem uma que eu li, tem um livro que eu li, eu até já falei dele, que é A Revolução da Glicose, que é um livro de uma cientista que se baseia 100% em dados para falar como você pode ter uma vida e um corpo mais saudável a partir da alimentação. Então, ela dá umas 7 ou 8 dicas de faça isso e eu te comprovo com dados que vai dar certo. E explico por quê. Então, me encantei muito. É um livro que eu vou levar para a vida e mesmo que eu faça coisa errada, agora eu sei o que eu estou fazendo, eu falo, não estou fazendo o que eu deveria. E o outro é A Meta, que é um livro, é um clássico de quem faz administração, que fala também dos gargalos da produtividade e também é um romance. Eu estou trazendo esse livro porque o dono da Neogrid, o senhor Miguel Abuabi, ele é um profissional que valoriza muito a teoria das restrições, essa eficiência da cadeia produtiva, e a gente, trocando essas informações sobre o livro, a gente recentemente descobriu
que esse livro assim é uma unanimidade para ele, né, que teve relacionamento com o autor do livro, etc. E para mim, que li lá 2 vezes, porque achei fantástico. Então a gente também se reencontrou no mundo do livro aí. E é Maravilha. isso. Obrigada pelas dicas, obrigada por você estar aqui com a gente, nossa profissional de administração registrada aqui no CRA São Paulo, uma honra. Quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te encontra, Cris? Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, de fato, talvez seja um sonho realizado estar aqui com vocês hoje, né? Sendo uma profissional do CRA, estar aqui servindo talvez como um exemplo e inspiração, a gente tem que sempre agradecer essas oportunidades que a vida nos traz. Cristiane Cruz Citrângulo, eu estou no LinkedIn à disposição, fico lá postando as minhas descobertas, a minha vivência, tudo que a Neogrid tem para oferecer. Então, conto com vocês com essa parceria e estou super à disposição. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck e é um prazer receber você aqui no nosso canal ou aí no Spotify. Bom, não esqueça de deixar seu like, seus comentários e de se inscrever no canal a serviço da administração. Até a próxima. Tchau, tchau.